Então, gente, nós já fizemos a sanfona, o cano da meia, já fizemos essa partezinha aqui, que é a subida do calcanhar, a virada do calcanhar, que é aqui, ó, essa parte das carreiras encurtadas, que foi o que nós fizemos aqui no último vídeo. Agora vamos passar para cá, ó. Essa parte aqui, vamos levantar os pontos e fazer as diminuições para, nesse exato momento aqui, ele voltar a ter o mesmo tanto de pontos, porque aqui nós vamos fazer diminuições desse lado e diminuições desse lado formando a nesga. E aí ele vai ter depois o mesmo tanto de pontos que eu comecei aqui, ok? Então, nós vamos hoje estar estudando a formação dessa nesga, ok? Tendo dito isso, eu terminei aqui, né? Aí, aqui, eu vou tirar o primeiro sem fazer e vou tecer aqui. Eu ainda vou tecer ele todo até o final, mas quando eu levantar os pontos deste lado, aí eu tecer aqui tudo e levantar os pontos desse outro lado, eu vou dividir esses pontos aqui de cima, ok? Por enquanto, eu vou só chegar do outro lado para começar a levantar os pontos, ok? Pronto. Eu cheguei aqui deste lado. E aqui é uma coisa assim muito importante, porque o tanto de pontos que eu vou levantar deste lado vai ter que ter o mesmo tanto de pontos que eu levantar deste. Não pode esquecer, ok? Então, aqui, ó, é importantíssimo pegar isso aqui, ó, essas duas argolinhas, ó. Pega essa da frente e essa de trás. Aí eu vou aqui, ó. Esse fio, como ele é colorido, pronto. Aí eu tenho que pegar o próximo, ó. 2. 3. Tem gente que levanta isso aqui com a agulha de crochê, ok? Eu estou sem a minha agulha de crochê aqui no momento. É por isso que eu tô com essa dificuldade. Ai. Eu vou levantar aqui as minhas e é já que eu volto, ok? E aí eu aproveito para caçar a minha agulha de crochê. Aqui, ó, eu já peguei a minha agulha. Essa daqui é uma agulha que eu tenho, que eu gosto muito. De um lado, ela é da AD, eu esqueço o nome dela. De um lado ela é tricô, de outro ela é de crochê. Então, eu comecei a levantar desde aqui, ó. Desde aqui do finalzinho. E quando chega aqui, vocês podem observar que, olha só, eu fechando aqui, parece que falta, né? O que eu vou fazer aqui? Aqui,
eu venho com uma outra agulha, ou essa agulha aqui mesmo, e eu faço esse movimento. Eu primeiro olho qual é a parte que eu quero pegar, no caso vai ser essa aqui, vai ser esse. Aí eu venho com esse aqui, ó, essa argola de baixo, ó. Essa argola de baixo, aí eu coloco aqui, coloco normalmente. E a agulha correspondente ao outro lado, eu vou fazer uma inversão. Eu venho aqui, ela tá assim, mas eu vou virar ela, ó. Eu virei ela aqui. Aí eu venho com a minha agulha e aí eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho que passar aqui por dentro das duas. E aqui eu coloco a minha malha e aí eu faço isso aqui. Só que nesse caso aqui, ó, ela passou uma tranquilamente, aí eu venho e passo a outra. Pronto, aqui eu criei o fechamento. Você tá vendo? Aqui eu levantei 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu levantei 14 pontos. Beleza? Esse ponto extra que eu criei aqui para evitar o buraquinho, eu deixo ele aqui quietinho, mas ele é daqui, tá? Ele não faz parte, porque aqui eu já vou entrar no peito do pé. Mas ele não faz parte. Aí eu vou passar essas minhas malhas todas para uma agulha, porque no meu caso eu estou trabalhando com agulha de 2 pontas. Vou tecer o peito do pé e eu vou chegar lá do outro lado e vou fazer essa mesma manobra. Eu vou tecer aqui e é já que eu volto. Então, aqui foi o ponto extra, aqui é o peito do pé, eu já fiz a primeira agulha. Ai, deixa eu ajeitar aqui. Aqui eu já fiz a primeira agulha, aqui eu já fiz a segunda agulha e cheguei finalmente aqui para levantar os pontos deste lado. Mas como aqui eu fiz um ponto extra, deste lado eu também tenho que fazer um ponto extra. Deste lado ao todo, deste primeiro lado aqui, eu levantei 13 pontos mais o ponto extra. Você tem que atentar para isso. Desse lado eu tenho que fazer também 13 pontos e o ponto extra. Aí o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Como vocês podem observar, ó, parece que tá faltando, ó. Tá faltando, né? Aí eu vou pegar essa primeira malha aqui de baixo e vou colocar aqui. A malha correspondente do outro lado, eu vou pegar, eu vou levantar ela também. Primeiro eu tenho que achar. Peraí, deixa eu achar as duas, tá? Que são essas duas aqui que eu vou trabalhar. Ai, não abre, fio. Aí a primeira eu vou colocar aqui normalmente, ó. Quero só colocar aqui. Primeiro eu vou colocar normalmente. A segunda eu vou colocar invertida. Aí, ela abriu, o fio abriu. Aí eu vou, pronto. Aí eu vou passar essa malha do jeito que ela tá, eu vou fazer um mate simples. Vou passar do jeito que ela está. Eu vou tecer aqui uma meia. E vou jogar esse que eu passei por cima do tecido. Pronto.
Eu fiz o meu mate simples aqui. E aqui, aí o que eu faço? Eu deixo esse ponto extra, por enquanto, para segurar nessa agulha aqui. Nesse caso aqui das 5 agulhas. Aí eu vou fazer o mesmo processo de pescar todas as 2 argolinhas. Lembrando que eu vou ter que levantar 13 pontos ao longo deste lado aqui. E essa daqui é a final, que é o ponto extra. Eu vou levantar novamente aqui os meus 13 pontos e eu volto com vocês, ok? Então, desse lado aqui, ó, olha o ponto extra como é que ficou. Tá vendo? Fechadinho aqui, as 13 malhas levantadas mais o 14. Lembra que aqui no meu ficaram 16 pontos das carreiras encurtadas. O que vai acontecer aqui? Aqui eu vou dividir. Então, nesse caso aqui, eu vou tirar dessa agulhinha aqui, porque ela não faz parte. Aí eu vou transferir para essa agulha aqui. Ok? Todinha. Pronto, aqui foi a minha última. Aí eu deixo a minha agulhinha aqui. E aqui eu vou explicar para vocês que nós vamos tirar. Aqui é o meu início, certo? Que é onde eu marquei com esses alfinetinhos. Só que aqui eu tenho, que no meu caso aqui eu tenho 16 pontos, eu vou separar pela metade, então vai ficar 8 e 8. Aí eu venho aqui, ó, e vou fazer, porque como eu estou levantando pontos, aí eu venho e faço mais 8. Aí nessa agulha aqui, vão ficar os 14 mais 8. E aqui neste centro vai ser o meu ponto de início. Ele transferiu daqui, da lateral da meia, para cá. Enquanto eu estiver fazendo as carreiras em circular, fazendo as diminuições, uma volta faz diminuição, outra volta faz normal sem diminuição. Mas aqui é o meu ponto de início. Aqui é o meu novo ponto de início. Só para terminar essa parte que é de diminuições e formação da nesga, ok? Então eu vou aqui, nesse caso aqui, ó, eu vou marcar bem aqui, ó. Eu vou pegar esse com esse aqui. Pronto, aqui é meu ponto de início, ok? Aí aqui eu já deixei todos os meus pontos deste lado. Ai, meu Deus, eu não tenho mais. Aí o que eu vou fazer? Eu venho com essa minha agulha aqui só para me tecer. E a partir daqui, o que vai acontecer? Eu já iniciei uma nova carreira, né? Eu já vou começar as minhas diminuições. Aí eu tenho que vir tecendo. Ai, ele agarrou aqui. Eu tenho que vir tecendo, pegando esses pontos agora aqui, ó, e juntando. Aqui era o que eu já tinha levantado, porque eu dei a volta. A primeira volta. Nossa, tá vendo como é que ela é versátil, essa agulha? Ela serve de sexta agulha, entendeu? Aí, deste lado aqui, o que vai acontecer?
deste lado aqui, nos 3 últimos pontos, eu vou pegar, quando eu cheguei, eu teci tudinho aqui, eu vou pegar nos 3 últimos pontos, os 2 primeiros eu vou fazer 2 juntos em meia, e o terceiro ponto eu vou fazer meia normal. Pronto, aqui eu já terminei. Aí aqui eu vou tecer normalmente. Lembrando que se você está fazendo no laço mágico, você só vai ter esses pontos de cima e esses pontos de baixo. Então, você tem que ter muito cuidado, porque você tem que saber aonde você tem que diminuir, né? No caso aqui deste lado, são 3 pontos antes, você vai fazer uma diminuição e um ponto normal. Aí eu passei para as agulhas do peito do pé, elas não sofrem alteração, elas vão sendo tecidas sem diminuições. O que você vai diminuir são os pontos da lateral, aonde você colocou, levantou aqueles pontos, ok? Com a agulha de 5 pontas eu acho muito melhor para visualizar. Aí aqui é o peito do pé. Já passei para outra agulha. Aqui eu já fiz os 2 peitos do pé. Aqui eu cheguei na outra parte que eu levantei os pontos. O ponto extra, eu vou fazer um ponto normal. Os 2 pontos a seguir, o que vai acontecer? Eu vou passar um, eu vou tecer o segundo e jogar por cima. Pronto. E aqui eu sigo normalmente, tecendo os meus pontinhos. Normalmente, ó, até eu chegar lá naquela meiuca lá, aonde eu fiz a divisão de pontos, e eu finalmente tirar da 6ª agulha, né? Aí aqui, ó, eu vou tecendo. Pronto, nesse exato momento eu dei a minha primeira volta e eu fiz as primeiras diminuições. Aí aqui, essa próxima volta, eu não vou fazer diminuição em canto nenhum, eu vou dar apenas uma volta em meia, toda em meia, para ficar alternando. Uma volta eu faço diminuições nessas 2 laterais, nessa lateral aqui e nessa lateral aqui, nesse ponto de interseção entre as agulhas do peito do pé e as agulhas com os pontos a serem diminuídos, ok? Lembrando que aqui, nessa agulha aqui, nessas agulhas do peito, ela não sofre alteração. O que vai sofrer alteração é essas 2 aqui, ok? Eu vou construir aqui a minha nesga e é já que eu volto com vocês para mostrar o resultado. Aqui, ó, vou botar assim para vocês observarem. Olha aqui, ó. Olha como é que ficou. Aqui a nesga foi feita, ok? Tanto de um lado quanto de outro. Ela tá toda feita. Aí, aqui, nessa última volta, eu cheguei aqui e venho tecendo. Aí aqui eu já tiro, ó, antes, ó. Deixa eu ver. Aqui eu já tiro, não vou mais precisar dele. Por quê? Porque ele vai voltar para cá. O início vai voltar a ser aqui. Quando eu termino de fazer as minhas diminuições, que aqui novamente eu tenho o tanto de pontos que eu comecei quando eu iniciei a minha meia, ok? Aí aqui eu sigo tecendo
sigo tecendo em meia, ok? Vou fazer essas duas partes aqui, que é do peito do pé, e aqui é só dar continuidade, tá? Aqui eu terminei, eu cheguei novamente, aqui vai ser novamente meu ponto de início, tá? Vou colocar novamente aqui o meu marcadorzinho de ponto de início. E daqui para frente, após o término dessas diminuições, tá? Aqui você agora vai crescer o tanto necessário para o seu pé. No meu caso, que é o tamanho do meu pé, são 52 carreiras a partir do término das diminuições. Aí eu faço 52 carreiras. Para você tem que ver quantas carreiras você vai fazer. Lembrando que, como eu expliquei no início do vídeo, eu tenho que saber quanto mede meu pé do calcanhar até a ponta dos dedos, do dedo que é o dedo maior, seja ele o teu dedo, o dedão, ou o dedo após o dedão, né, no caso. Então, é do término do calcanhar até o dedo maior no teu pé. Aí você vai saber, e eu botei lá como é que a gente faz essa medição. Aí o que você vai fazer? Você vai medir o total do seu pé e você vai tirar 5 centímetros a menos. Porque você vai fazer daqui para lá menos 5 centímetros do total do teu pé, ok? Porque quando você chegar nessa medida, que é daqui até 5 centímetros a menos, os 5 centímetros é para você fazer a biqueira. Mas isso já é uma outra conversa. Então, aqui encerra a nossa nesga. Eu fiz aqui o final da nossa nesga. Aqui eu vou fazer o comprimento do pé, tá? O comprimento do pé agora é só em volta, meia, 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 tá bom? E quando chegar no total que eu preciso, aí eu vou dar a continuidade na biqueira, ok? E aí já entra um outro vídeo, ok? Então eu quero agradecer a vocês, tá? Por ter me acompanhado em mais um vídeo. Muito obrigada e tchau!